No final do século XVIII, na cidade do Salvador, província da Bahia, centenas de homens negros influenciados pelos ideais iluministas da Revolução Francesa conspiraram para derrubar o governo colonial, proclamar a independência e implantar uma república democrática livre da escravidão. O movimento foi denunciado no dia da sua deflagração e o governo instalou uma devassa que durante 15 meses convulsionou a cena política regional, instalando um clima de tensão e medo sobre a vida de milhares de pessoas. Esta é a história de uma tentativa de sedição em 1798 na Bahia, também conhecida como Revolução dos Alfaiates, Conjuração Baiana e Revolta dos Búzios. Durante a madrugada, surgiram afixados em vários pontos da cidade misteriosos manuscritos que conclamavam o povo a fazer uma revolução. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos. O tempo em que todos seremos iguais. Ó povo que nascestes para ser livre e para gozar dos bons efeitos da liberdade. Ó povo que vive flagelado com o pleno poder do indigno coroado, esse rei tirano que se firma no trono para vos vexar, para vos roubar e para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitares do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento. A liberdade é a doçura da vida, o descanso do homem com a igualdade de direitos entre uns e outros. Finalmente, a liberdade é o repouso e bem-aventurança do mundo. E cada soldado e cidadão, mormente os homens pardos e pretos que vivem escornados e abandonados, todos serão iguais. Não haverá diferença. Só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. É tempo, povo. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos, que serás feliz para sempre. Esses manuscritos anônimos romperam o silêncio das confabulações e provocaram grande repercussão na cidade. Papéis revolucionários. Papéis desaforados. Papéis de francesias. Papéis atrozes e sediciosos. Papéis insultantes. Papel que falava em república. Atrevidos e descarados. Detestáveis. Papéis sobre... Sob o comando do desembargador e intendente da polícia Manuel Avelar de Barbedo, instalou-se a devassa que logo comparou letras de antigas petições e apontou Domingos Lisboa como autor dos papéis revolucionários. Domingos foi preso e levado para a cadeia pública. A devassa convocou uma junta com 7 escrivães para realizar exame comparativo de letras entre os manuscritos apreendidos na casa de Domingos e os papéis revolucionários. O resultado foi conclusivo. As letras eram semelhantes. O episódio caminhava para um desfecho e o caso parecia resolvido. Para surpresa geral, apareceram na madrugada mais 2 manuscritos. Os novos papéis ignoravam a prisão de Domingos Lisboa, anunciavam dia e hora para o início da Revolução e, curiosamente, em forma de ultimato,
conclamavam a adesão do superior dos carmelitas e do governador, nomeando-os chefe da igreja e chefe do governo revolucionário. Preocupado com a incerteza e com a dimensão que os acontecimentos iam tomando, o governo buscou outro alvo de acusação. Mandou prender o soldado Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tinha uma relação conflituosa com o regimento. Tempos atrás, escreveu um requerimento ao governador. Eu venho servindo na tropa há 16 anos. Será que não sou digno de promoção por ser um homem negro? A maioria dos soldados é de negro, sobre quem recaem as tarefas mais pesadas. Nós temos as mesmas qualidades que os brancos e somos desprezados e tratados como escravos. Uma grande mágoa que eu tenho é ver subir aos postos apenas a cor branca. No início da noite, logo após a Ave Maria, um homem atravessou o terreiro de Jesus e foi até a rua do Cruzeiro de São Francisco, onde morava o soldado Lucas Dantas, para avisá-lo da prisão de Gonzaga. Surpreso com a notícia, Lucas saiu à procura de Luiz Pires, um dos mais ativos conspiradores. Pires morava em uma casa na Rua das Portas do Carmo, dos fundos da qual exercia o ofício de ourives. Lucas adentrou a casa de Luiz Pires e o encontrou reunido com outros homens. Péssimas notícias. O Gonzaga foi preso hoje à tarde. O anúncio abalou a todos. Mas passado o impacto inicial, decidiram reagir e convocar um grande ajuntamento para a noite de sábado, dali a 2 dias, com o objetivo de conhecer melhor as forças do grupo e definir o futuro do movimento, ou até mesmo a sua deflagração. Abreviaram a reunião e saíram em direção à Cruz do Pascoal em busca de Pedro Leão, um ex-cadete de artilharia de poucas posses e muita lábia. Pedro estava na casa de sua Amásia, onde recebeu apenas Lucas, amigo e compadre. Eles conversaram rapidamente. Depois Lucas retornou ao grupo. Pedro disse que amanhã dará a resposta, porque hoje ele vai consultar o seu irmão sobre o que se há de fazer. O irmão de Pedro era o tenente Hermógenes Pantoja, oficial influente na tropa, um ardoroso partidário dos ideais iluministas que falava e escrevia fluentemente francês. Lucas e Luiz Pires foram até a Rua da Misericórdia e comunicaram a prisão de Luiz Gonzaga ao tenente José Gomes, outro oficial de destaque na tropa, também grande admirador das francesias. O tenente decidiu apostar alto na insurreição e estimulou as ações, afirmando que deveriam pôr o levante em execução o mais rápido possível. Logo ao amanhecer, Pedro Leão se dirigiu à casa de Lucas Dantas. Disse que Hermógenes estava pronto e iria preparar seus amigos para o levante. Queria mais gente para executar o plano. Incentivados por oficiais brancos ilustrados, os homens negros à frente da conspiração se movimentaram intensamente durante todo o dia. Ao final da tarde, João de Deus fechou as portas de sua tenda e desceu para os fundos da Igreja da Ajuda, onde encontrou o ferrador Joaquim da Veiga. João lhe disse: Eu acho que você é esperto e tem cara de francês. Eu queria você no movimento que vai conquistar uma vida com igualdade para todos. Já temos mais de 200 pessoas que vão saquear a cidade, atacar os mosteiros e abrir as portas para quem quiser sair, arrombar as cadeias e pôr os presos em liberdade. Com a revolução, todos vão ficar ricos e sair da miséria. Vai acabar a diferença entre brancos, pardos e pretos. Barbedo e Santana, de imediato, foram ao palácio procurar o governador que, já ciente da conspiração, determinou a prisão de todos os envolvidos no movimento. Foi preparado um forte esquema de repressão para a noite. Ao anoitecer, Lucas Dantas deixou Manuel Faustino em sua casa para indicar o local àqueles que chegassem. Depois, foi ao encontro de Joaquim Siqueira defronte à igreja de São Domingos.
De lá seguiram para o campo do dique. Siqueira disfarçava a intenção de delatar o movimento, mas queria ver a força e a viabilidade do levante. Numa bela e calma noite de sábado com lua cheia, o campo do dique parecia ser o palco ideal para uma manifestação daqueles que sonhavam com a doce liberdade. As promessas de adesão alimentavam as expectativas de uma grande reunião. Mas, à medida em que os homens iam chegando, percebiam que naquela noite algo estranho estava acontecendo. No campo do dique vazio, um silêncio perturbador se fazia presente. Logo apareceu Luís Pires, dizendo ter conversado há pouco com João de Deus. Este se mostrou preocupado, pois soube que o palácio do governo viveu um dia tenso, com muitas reuniões. Surpresos com a pequena afluência ao ajuntamento, ao longe avistaram um vulto em traje militar e com espada na mão. Era o tenente José Gomes, que cauteloso preferiu não se aproximar, chamando João para uma conversa reservada em que constataram o fracasso da tentativa de ajuntamento e a urgência em dispersar. De saída, João ainda encontrou Luís Pires, que também considerou ser de bom alvitre a dispersão, pois, segundo ele, estava tudo cercado para os prender. Mais tarde surgiu mais um homem disposto à delação. Era o soldado Joaquim Siqueira, que foi ao palácio e comunicou ao governador tudo o que presenciou naquela noite. Já de volta à sua casa, um abatido Lucas Dantas comunicou a Manuel Faustino os dissabores no campo do dique. O grande ajuntamento que pretendia reunir mais de 200 homens, promover a libertação de Luiz Gonzaga e desencadear o levante, fracassara. Tempo maculado de ler, eu venho é da Murachó. Tempo maculado tá atento, eu venho é da Murachó. Ai, 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 eu venho é da Murachó. Ai, 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 eu venho é da Murachó. Tempo a curiar. Logo cedo, João de Deus abriu as portas de sua tenda. Preocupado, confidenciou com o alfaiate Manuel Nascimento que na noite anterior estivera no campo do dique, num ajuntamento de um grupo a que pertencia, mas que somente compareceram 18 pessoas por ter surgido o coronel Alexandre com muitos homens para os prenderem. Na cidade, já circulavam conversas sobre a iminência de uma revolta política com saques e assassinatos das autoridades. Impressionado com o rumo dos acontecimentos, o governador baixou uma portaria instalando outra devassa, sob o comando do severo desembargador Sabino da Costa Pinto. Após formalizar o depoimento dos 3 delatores, o governo iniciou uma grande ação repressiva. No final da manhã, o coronel Alexandre comandou a invasão da morada de João de Deus, situada nos fundos de sua tenda. Juntamente com João, foram presos sua esposa Luísa Francisca e os 5 filhos, o mais velho com 8 anos de idade. A onda de prisões prosseguiu durante o dia e causou um alvoroço no domingo ensolarado da cidade. Já era de conhecimento público a tentativa de reunião na noite anterior no dique e falava-se que os presos estavam metidos em história de francesias. Mergulhado na tensão política do momento e ainda inseguro quanto à fidelidade dos regimentos da praça, o governador requisitou a tropa especial de uma nau portuguesa ancorada no porto e adotou novas medidas de segurança, mantendo os quartéis em prontidão, dobrando o número de soldados nas guardas, vasculhando residências, intensificando as rondas pelas ruas e policiando todas as saídas da cidade.
Ao cair da noite, Lucas Dantas e Manuel Faustino escaparam do cerco policial que já se aproximava e buscaram refúgio no afastado sítio do Unhão, tentando sobreviver à fúria de uma cidade convulsionada. Mais tarde, receosos de sobre eles pairarem suspeitas de envolvimento na conspiração republicana, alguns membros da elite ilustrada procuraram o governador para entregarem seus escravos que tinham aproximação com os homens presos. Acobertados pelo manto da noite, Lucas Dantas e Manuel Faustino saíram do sítio do Unhão numa pequena embarcação e foram até o cais, onde, usando nomes falsos, embarcaram numa lancha, adentrando a Baía de Todos os Santos. Nesta mesma noite, pressentindo tempos difíceis, Luiz Pires reuniu o que pôde e entregou a chave da casa para sua mãe, Damásia Maria, e partiu. Despediu-se sem a certeza de tornar a vê-la. No final da manhã, chegou à cadeia pública uma escolta policial conduzindo o cocheiro Antônio José, escravo de um tenente-coronel que ordenou sua prisão. Antônio era ativo na conspiração e muito amigo de Lucas Dantas, a quem garantiu que levaria 50 homens para o campo do dique. Mas lá não foi visto. No dia seguinte, ainda cedo, Antônio foi encontrado morto em sua cela com um punhado de comida na boca e o corpo apresentando evidentes sinais de envenenamento. A morte de Antônio foi testemunhada por Luísa Francisca, mulher de João de Deus. Pela manhã, eu vi que um homem foi recolhido em uma cela perto da que eu estava. Ele estendeu o capote no chão, deitou e deu um forte suspiro. Depois começou a vomitar, escarrar muito e se mexer. Continuou desse jeito até o início da tarde, quando o carcereiro trouxe a comida e viu que ele estava sujo de vômito, perguntou o que ele tinha. Ele disse que estava enjoado do fedor e da podridão da cela. O carcereiro saiu, ele continuou a vomitar, a escarrar, até o meio da noite, quando quietou. E eu não ouvi mais nada. Então, eu achei que ele tinha morrido. A notícia da morte logo se espalhou pela cidade e as conversas diziam que Antônio fora assassinado para garantir o silêncio. O fato é que a misteriosa morte por envenenamento de Antônio José jamais foi esclarecida e é mais um enigma da devassa. Dentro da cadeia, o ambiente era de tristeza, mas os homens, mesmo abalados e em celas separadas, articularam uma rede de solidariedade e resistência. Buscando estimular o grupo, Inácio Pimentel mandou dizer para João de Deus que ele não desanimasse, pois não lhe seria falso. Mais tarde, convocado para o interrogatório, Inácio respondeu às perguntas de forma não comprometedora. Chamado para depor a seguir, França Pires também negou o envolvimento com a conspiração. Vicente Gege foi o próximo e adotou comportamento igual. A estratégia de negar foi vitoriosa em seu início e ninguém queria ceder. Vem jogar mais eu, vem jogar mais eu, vem jogar mais eu, mano meu. Vem jogar mais eu, vem jogar mais eu, vem jogar mais eu, vem jogar mais eu, mano meu. Vem jogar mais eu, vem jogar. Ainda era noite,
quando Lucas Dantas e Manuel Faustino chegaram ao engenho Guaíba, na vila de São Francisco, propriedade de Inácio Bucão, um senhor de engenhos defensor de ideias liberais. Pouco depois, o engenho Guaíba também recebeu outros homens foragidos, entre eles o pedreiro Antônio Simões e o alfaiate Gonçalo de Oliveira. A cada dia pioravam as condições dos presos na cadeia pública, com os pés metidos em grossas correntes de ferro e submetidos a penosas sessões de interrogatórios, assemelhavam-se a fardos humanos abatidos pelos cantos, seminus, enquanto os dias se arrastavam angustiantes. No entanto, era um conforto saber que até então tinham mantido suas crenças silenciosas. Chegou à cadeia o soldado Romão Pinheiro, que andava sendo procurado há vários dias. As prisões não cessavam, abalando mais ainda a débil resistência dos homens nas celas. França Pires foi convocado para depor. Após um longo interrogatório, não mais resistiu à pressão. Havia chegado ao limite. A angústia era grande, insuportável. Então, admitiu o envolvimento. A tentativa de um pacto coletivo de negar tudo começou a desandar. No sábado à noite, eu estava próximo ao desterro, indo à casa da minha irmã. Encontrei João de Deus, que me convidou para ir ao campo do Dique, onde teria uma reunião para tratar de um levante. Eu fui, avistei vários homens, mas tive que me retirar cedo, pois tinha que aparecer na casa do meu senhor. A fala de França Pires iniciou um denso e confuso jogo de perguntas e respostas nos interrogatórios, recheados de contradições, negativas e acusações mútuas, e nevoou muitas das passagens da conspiração. Em seguida, foi chamado Inácio Pimentel. Também cansado e abatido nos sentidos, não resistiu mais. Já faz uns meses eu fui convidado por João de Deus para entrar numa rebelião que ele e outros estavam organizando. Era para transformar o continente do Brasil num governo republicano, livre e independente. Buscando para isso um levantamento do povo, chamando os cativos com a voz da liberdade. Declarou ainda Inácio ter ouvido de João que estava a favor desta empreitada Francisco Agostinho Gomes e Antônio da Silva Lisboa, e que ambos, como ricos e poderosos, iriam sustentar a força do levantamento e o combate que dele resultaria. A citação de nomes da elite baiana causava constrangimento às devassas. Antônio da Silva Lisboa era membro do seleto grupo de grandes comerciantes da cidade. Já Francisco Agostinho Gomes era intelectual refinado e herdeiro de uma das maiores fortunas da Bahia. Após 5 dias de prisão, Luísa Francisca foi interrogada e declarou desconhecimento das atividades políticas do seu marido João de Deus. Perguntada sobre a munição que teria sido encontrada em sua casa, disse: Eu pedi para João trazer a pólvora para curar umas nódoas que eu tenho no corpo. Mas foi só isso. Ele não trouxe munição nenhuma. Nem tem isso em minha casa. Preso há mais de uma semana, quando interrogado pela devassa Avelar de Barbedo, Luiz Gonzaga negou ser o autor dos papéis revolucionários. Questionado sobre quem escreveu os manuscritos apreendidos em sua morada, Gonzaga disse ter sido um português chamado Manuel João, que conheceu há alguns anos e com quem aprendeu a prática de cirurgia, um pouco de latim e trabalhou negociando gado pelos sertões nordestinos. Manuel João era um sujeito muito inteligente e instruído. Lia as gazetas e falava muito dos franceses e ingleses, sobre a igualdade dos homens e a forma com que deviam ser tratados, principalmente sobre a injustiça dos homens negros não terem maiores acessos na carreira militar. Convocada pela devassa, uma junta de escrivães examinou os manuscritos encontrados com Gonzaga e sentenciou:
O curioso é que esta mesma junta, há poucos dias, tinha declarado semelhante às letras dos papéis e às de Domingos de Lisboa, respaldando sua prisão e execração pública. Nove dias após a prisão, João de Deus foi convocado para interrogatório e ensaiou uma estratégia de resistência, com gestos lentos e o olhar ausente disperso pela sala. Muita gente. Muita gente. Nos dias seguintes, João foi interrogado, repetindo o mesmo comportamento em todas as perguntas. Muita gente. Muita gente. Esta atitude irritou o desembargador Costa Pinto, que convocou uma junta médica para examinar João. O diagnóstico veio em forma de veredito. Dias depois, João de Deus foi chamado para depor. O contundente laudo médico fez com que abandonasse o comportamento de demência. Sem alternativas, começou a falar. Disse que nunca soube de revolução nenhuma e por isso não convidou ninguém para ela. Mesmo sentindo a pressão, João continuou negando tudo, dizendo que nunca teve ideia de revolução, nem esteve no campo do dique, pois naquela noite de sábado ficara até às 10 horas na casa de uma moça chamada Ana. Desconfiada, a devassa localizou e prendeu Ana Romana. Logo que João foi preso, eu fiquei sabendo. Perguntei por quê e me disseram que ele estava metido em história de francesia. Perguntei o que era francesia. Me disseram para nem querer saber. Fiquei até admirada, pois eu tinha uma relação com ele há 1 ano e nunca vi nenhuma atitude criminosa de sua parte. Nossa relação acabou há mais de 2 meses. Ele me tirou da casa do padre onde eu morava e me colocou numa casa alugada na Saúde. Morei lá por 3 ou 4 meses, mas vivia muito só. João pouco ia lá e chegou até a me bater. Então larguei a casa e fui embora. O governo mandou prender o tenente José Gomes. No dia seguinte, a devassa Costa Pinto o pressionou para que confessasse a participação no levante, pois fora visto por várias testemunhas no campo do dique conversando com João na noite de sábado de 25 de agosto. Muito constrangido, o tenente assegurou nada saber sobre o movimento. Sua presença no campo do dique foi para tratar de assuntos profissionais, pois sempre encomendava roupas ao alfaiate João de Deus. Em toda a capitania estava em curso uma grande caçada em busca dos ativistas que haviam desaparecido de Salvador. Os mais procurados eram Luiz Pires, Pedro Leão, Manuel Faustino e Lucas Dantas. Luiz Pires foi considerado pelo governo um dos principais cabeças da tentativa de levante. Ourives, conceituado e antigo conspirador republicano, promovia constantemente reuniões e sessões de leituras em sua casa. Era partidário de ações violentas e foi o único a comparecer armado à reunião do dique. Certa ocasião, Pires teria dito ao companheiro Freitas Sacoto: todos que viessem com um brinquinho na orelha, barba crescida até o meio do queixo e um búzio de Angola nas cadeias do relógio eram franceses, do Partido da Rebelião. Pires foi procurado até mesmo em outras capitanias do Brasil, mas nunca se teve notícias dele. Certamente refugiara-se no mundo largo dos sertões, disposto a não voltar as costas para a vida. Tempos depois, em represália, o governo prendeu sua mãe, Damásia Conceição, mantendo-a na cadeia por várias semanas. Pedro Leão também perdeu-se nas penumbras. Desapareceu sem deixar rastros, protegido por uma rede de bons contatos que possuíam ele e seu irmão, o tenente Hermógenes. Jamais alguém soube do seu paradeiro. Manuel Faustino partiu do engenho Guaíba para o engenho Calogi, onde morava Felizarda, sua mãe, escravizada por um padre, senhor do engenho. Porém, ao saber que o padre estava à sua procura, refugiou-se nas matas vizinhas. Outra sorte teve Lucas Dantas. Exausto após vários dias de viagem a pé, acompanhando o comboio de Inácio Bucão,
Já adentrava o alto sertão a caminho de Itabaiana, onde pretendia se recolher na casa de um irmão, quando foi surpreendido por um grupo de soldados que saíra de Salvador no seu encalço. Lucas resistiu à prisão e foi violentamente espancado, sofrendo uma fratura no antebraço, um profundo corte na cabeça e muitos ferimentos no corpo. Seu translado para Salvador foi lento e penoso. No final da manhã, João de Deus foi chamado para mais um interrogatório. Preso há 17 dias, fisicamente debilitado sob o peso dos ferros que lhe marcavam o corpo, emocionalmente abalado com as sucessivas prisões que minavam a resistência dos companheiros na cadeia, João percebeu que também chegara ao limite. Após suportar 4 sessões de interrogatórios, não tinha mais como resistir. Há uns 2 meses fui na casa do Lucas encomendar uma bengala. Lá me encontrei com Faustino. Eles me convidaram para uma revolução para que não tivesse mais diferença entre a cor branca, a parda e a preta. Todos seriam felizes e iguais, ficando essa capitania em governo democrático. Então eu perguntei a Lucas, quem era o cabeça disso tudo? E ele me disse que começou tudo isso do seu moto próprio. Foragido há 20 dias, intensamente procurado pela polícia, Manuel Faustino foi localizado e preso nas matas da vila de São Francisco. Para ele, restou o consolo do encontro emocionado com a mãe, Felizarda. Recém-chegado a Salvador, Lucas Dantas foi chamado para o interrogatório. Seu estado era lastimável, devido ao espancamento durante a prisão e os maus tratos sofridos na viagem de volta vergado sob os ferros. E muito debilitado, Lucas não teve forças para uma resistência. No mês passado, Antônio Simões esteve em minha casa. Disse que tinha uma pessoa rica, com dinheiro e mais 50 homens, para iniciar um levante, que seria gritar pela voz da liberdade, a fim de fazer um governo democrático livre e independente. Simões disse que estava pronto e me chamou para entrar. Após se refugiar no engenho Guaíba, Antônio Simões retornou a Salvador para sentir o clima e decidir se ficava ou partia de vez, adentrando o sertão. Mas, mesmo circulando dissimuladamente, foi identificado e preso no centro da cidade. Cipriano Barata recebeu voz de prisão durante uma noite em que a polícia cercou sua casa. Ele era um cirurgião carismático que circulava com desenvoltura pelos quartéis, conventos e botequins. Também era respeitado pelos homens ilustrados da elite, devido à sua grande capacidade intelectual e à simpatia pelos ideais franceses e movimentos revolucionários. Com o dia amanhecendo, Cipriano Barata lembrou que era seu aniversário de 36 anos. Dentro da cadeia, porém, uma nova primavera não mexeu com seu coração. Mais tarde, indiferente ao fato, a devassa lhe convocou para um interrogatório e lhe perguntou se sabia a causa da prisão. Nos últimos tempos, eu tenho feito todas as reflexões que permite o silêncio do cárcere. Porém, não pude descobrir a causa da situação pela qual tenho passado. Eu não sei por que eu estou preso. Tão somente tenho ouvido falar em um levantamento de escravos de toda a casta, e mesmo dos pretos e pardos libertos, que tentariam matar os brancos. Embora eu conheça alguns dos acusados superficialmente, eu não tenho maiores aproximações e nunca tive qualquer reunião com eles. Mas essa não era toda a verdade. De imediato, a devassa mandou chamar Lucas Dantas para promover uma cariação. Há alguns meses eu encontrei o Cipriano na casa de Luiz Pires discutindo sobre o levante. Outro dia, na guarda da Praça do Palácio, ele estava com os tenentes Hermógenes e José Gomes conversando sobre o mesmo assunto e destacando a demora para começar. Cipriano disse que era melhor que tivesse essa demora porque mais gente se juntava e assim o movimento se fortalecia mais. É mentira! Ele está mentindo. É verdade!
Preso há 13 dias, Manuel Faustino testemunhava silenciosamente o drama de seus companheiros na cadeia, também sofrendo forte pressão física e psicológica. No primeiro interrogatório, dias atrás, ainda tentou resistência, negando qualquer envolvimento na conspiração, dizendo que somente após a prisão de João de Deus ouviu falar em franceses e sobre o levante que pretendiam fazer na cidade. Chamado para novo interrogatório, não mais resistiu. O levante era para que fosse implantado no continente do Brasil um governo de igualdade, com brancos, pardos e pretos, sem diferença de cor, somente de capacidade para governar. Os cabeças são Gonzaga, João, Simões e o Lucas, que fazia muitas reuniões em casa. Em uma dessas reuniões falaram que o governador seria o presidente do governo da igualdade, e para uma boa política se devia manter as pessoas de letras e tudo pertencente à religião, a fim de evitar uma guerra civil. Luísa Francisca é libertada depois de 34 dias na cadeia. Luísa era a última das 6 mulheres detidas que ainda continuava presa. Em todas essas mulheres, prevalecia aparentemente o desconhecimento sobre a conspiração. A devassa Costa Pinto chamou França Pires para mais um interrogatório. As pressões e ameaças agiam de maneira atroz sobre os nervos exaustos dos homens presos, minando suas esperanças e produzindo novas falas que contradiziam as antigas. Foi pelo mês de junho. Manuel Faustino me perguntou se eu estimava a liberdade e queria ser forro. Eu disse que sim. Então ele falou que estava projetando um levante para dali a 1 ou 2 meses, a fim de libertar todos os negros cativos. Destacou que a igreja era culpada pela escravidão em que viviam os negros. Alertou também que eu deveria ter uma espada para defender o partido do Levante e que o grande Napoleão Bonaparte estaria aqui, dentro de 4 meses, com grande armada para nos defender. A devassa interrogou Ana Piedade, vizinha de Luiz, filho do cirurgião prático Freitas Sacoto. Luiz me disse que aconteceu uma coisa muito triste em sua casa. Uma mulher foi dizer à sua mãe que eles estavam correndo perigo e que ela juntasse os papéis do seu Freitas e queimasse tudo. Luiz estava triste, porque seu pai já tinha sumido e sua família ia embora da cidade. A cidade respirava um ambiente pesado. Os envolvidos na conspiração, ainda livres, cuidavam de eliminar evidências de participação no movimento para então fugirem. Contudo, Freitas Sacoto foi localizado e preso. Em interrogatório, a devassa Costa Pinto acusou Lucas Dantas de ser um dos cabeças da conjuração que aliciara muitas pessoas, entre as quais Manuel Faustino. Lucas retrucou. É verdade que eu conversei muitas vezes com Faustino a respeito do Levante, mas ele já estava instruído pelo professor Muniz Barreto. Tanto que até repetia uma trova sobre o Partido da Liberdade que o professor fez e lhe deu. Igualdade e liberdade no sacrário da razão. Ao lado da sã justiça, preenchem o meu coração.
se este dogma for seguido e de todos respeitado, fará bem-aventurado ao povo rude, espoliado. É assim que florescido tem na América a nação. Assim flutue o pendão dos franceses que a imitarão, depois que afoitos entrarão no sacrário da razão. Quando os olhos dos baianos estes quadros divisarem e longe de si lançarem, 1000 despóticos tiranos, quão felizes e soberanos nas suas terras serão. Oh, doce comoção experimentam estas venturas, se elas, bem que futuras, preenchem meu coração. Em meio a tantos desencontros surgidos nos interrogatórios, a devassa Costa Pinto resolveu promover acariações, colocando frente a frente alguns dos mais importantes protagonistas da conspiração. Para alívio geral, as acariações chegaram ao fim, revelando fraquezas, hesitações, contradições, medo e desconfiança. Nos autos do processo ficou o registro de declarações angustiadas, tensas e confusas, permeadas de fundas incoerências, deixando uma atmosfera mais de dúvidas do que certezas sobre a vasta e desconhecida rede do movimento conspiratório. O governador Fernando José recebeu uma carta de Lisboa dizendo que a corte estava assustada com as notícias que chegavam da Bahia sobre o envolvimento de ricos e poderosos na conspiração republicana. Culpava por tudo isso a frouxidão do governo e a corrupção do Tribunal da Relação. Contrariado, Fernando José buscou medidas para desfazer a imagem negativa de seu governo. Sem condições de protelar mais, diante das muitas evidências de participação de homens brancos na conspiração, ordenou a prisão do professor Francisco Muniz Barreto e do tenente Hermógenes Pantoja. Muniz Barreto foi preso na vila de Rio de Contas. Em seu poder foram encontrados manuscritos e cadernos traduzidos do francês com discursos sobre religião e política. Poucos dias depois, já em Salvador, durante a madrugada, a polícia invadiu a casa de Hermógenes Pantoja e o prendeu. Com Hermógenes foram encontrados muitos livros e cadernos com textos traduzidos do francês, língua que ele lia e escrevia fluentemente.
Ao se aproximar o final do ano, enquanto a cidade disfarçava em festas a tensão vivida com o processo da devassa, na cadeia pública o clima era de desalento. Jogados ao chão das abafadas celas, vivendo dias intermináveis, consumidos pela nostalgia e pelo desgosto, os homens, verdadeiras sombras vivas, buscavam se apegar a boas recordações para minorar o sofrimento, tentando retomar, ao menos em pensamento, o fio de uma outra vida. Lucas se lembrou da filha e da festa que promoveu no Natal passado para celebrar seu batizado, quando reuniu em casa um grupo de amigos e familiares. Nesta noite, comeram um ensopado de carne, beberam aguardente e dançaram a valer. Chegou à cadeia o soldado Manuel de Santana, preso há 2 dias na vila de Santo Amaro. Mais tarde, chegou o professor Muniz Barreto, preso no início de dezembro na vila do Rio de Contas. Com a chegada dos novos prisioneiros, houve uma surpreendente e inesperada mudança na ocupação das celas, que alterou a localização dos presos. Manuel de Santana foi conduzido à sala para interrogatório. A devassa sabia que ele havia desertado do seu regimento devido a um castigo em roda de pau que seu coronel mandou lhe aplicar. Manuel nunca esqueceu a humilhação pública da surra, que o deixou muito machucado, no corpo e na alma. E assim que curou das feridas, fugiu. Manuel também era conhecido do tenente Hermógenes e participava de reuniões em sua casa. O tenente lia uns cadernos e explicava o modo de fazer a revolução na cidade, matando os governantes e passando o poder para a nossa mão, tomando o dinheiro dos ricos e dando liberdade a todos os escravos para ficar com uma república de igualdade. Um dia fui com Lucas à casa dele. Ele estava lendo um caderno e se gabando de que o governador tinha lido e riu muito. Depois entrou na casa um paisano, ainda rapaz, que disseram ser professor de gramática, e disse que ele sabia onde tinha uma pedra grande de ouro, mas que precisava de mais gente para tirar essa pedra de ouro. Na ocasião, Manuel ficou empolgado e também passou a falar contra o governo, a monarquia e a religião cristã. Essas conversas chegaram ao conhecimento do governador, que não mais achou graça e ordenou que o tenente Hermógenes se recolhesse em sua casa, dado por doente, e que o professor Muniz Barreto se dirigisse para Rio de Contas, onde tinha obrigações profissionais. Para o soldado Manuel de Santana, homem negro, sobrou castigo em uma roda de pau. Quatro dias depois, Manuel foi convocado para outro interrogatório. Seu comportamento estranho impossibilitou que a devassa lhe fizesse perguntas. No dia seguinte, foi chamado novamente e mais uma vez não pôde ser inquirido. Após apontar o envolvimento direto de Hermógenes e Muniz Barreto na conspiração, Manuel de Santana se fez de desequilibrado e nada falou. Porém, mesmo depois da junta médica constatar sua lucidez, a devassa não mais o interrogou, para alívio do professor e do tenente. Chamado para interrogatório, Muniz Barreto disse que há 2 anos morou em Salvador, antes de ir para Rio de Contas. Neste período, foi algumas vezes à casa do tenente Hermógenes, mas nunca trataram de Revolução Francesa nem de sua aplicação no Brasil. Identificando contradições no depoimento, a devassa chamou Lucas Dantas para perguntar se confirmava a declaração anterior em que afirmara ter ouvido, na casa do tenente Hermógenes, o professor Muniz Barreto falar sobre uma pedra grande de ouro que ele não podia tirar sozinho. E leu um trecho do depoimento em que Lucas afirmou serem o tenente e Pedro Leão os cabeças do movimento. Não é verdade o que falei. Eu estava fraco por causa das pancadas que levei na cabeça quando estava preso.
Por isso me enganei. Mas agora que estou melhor, eu digo que não sei se o tenente foi o cabeça da revolução. Pois nunca tive com ele tratando sobre esses assuntos. Tudo quanto eu falei antes sobre reunião e pessoas é falso. Diante da espantosa narrativa de Lucas, Costa Pinto não mais lhe fez perguntas e o dispensou. A mudança de atitude de Lucas e Manuel de Santana tornava evidente que algo estranho havia acontecido nos úmidos silêncios da cadeia pública após a chegada do professor Muniz Barreto e do tenente Hermógenes e a consequente realocação dos presos. O comportamento de Lucas, que antes afirmava com tranquilidade o que agora negava aflito, é mais um enigma do misterioso e denso processo de 1798. Como ainda restavam fortes evidências da participação de Hermógenes e Muniz Barreto na conspiração, a devassa nomeou uma junta com 11 escrivães para fazer o exame de comparação de letras entre os cadernos traduzidos do francês encontrados em suas moradas e aqueles apreendidos com Domingos de Lisboa. Após análise, a junta concluiu que a mão que escreveu e preparou uns foi a mesma que deu existência aos outros. Temeroso de novos interrogatórios, o tenente Hermógenes assumiu um comportamento de perda da razão, apresentando delírios e alucinações. Era o terceiro homem preso que aparentava demência durante o processo investigatório. A devassa então convocou 5 médicos para o examinar. Os médicos não se entenderam em seus diagnósticos. O primeiro escreveu que o réu estava doido. O segundo, que não o julgo doido, mas sim perturbado. O terceiro afirmou que ele não tinha moléstia alguma. O quarto disse não ter decisivo juízo de alienação dos seus sentidos. E, finalmente, o quinto escreveu: o achei em perfeito juízo. Tendo recebido ordem de Lisboa para concluir o longo e desgastante processo, o governador baixou uma portaria determinando que os réus fossem sentenciados com a maior prontidão. Sendo assim, Avelarde Barbedo e Costa Pinto formalizaram a conclusão das devassas, indiciando 37 réus no crime de lesa majestade. Foi nomeada uma junta para definir as sentenças, composta de 10 desembargadores do poderoso e temido Tribunal da Relação. Para a defesa dos réus, foi destinado o bacharel José Barbosa de Oliveira, conhecido advogado da Santa Casa de Misericórdia. Enquanto isso, no prédio da cadeia pública, no outro lado da praça, os homens viviam dias pesados e aborrecidos, numa luta constante contra o desespero. Conquanto as comunicações clandestinas não amenizassem as incertezas sobre seus destinos, entretinham-se falando de esperanças. Numa dessas noites insones, talvez pensando no pai, na mãe, na irmã ou no filho, todos escravos como ele, França Pires perguntou a Inácio Pimentel, seu vizinho de cela: o que é que vocês iam buscar no campo do dique àquela hora? A gente ia ver se podia ser feliz. Ao final de uma breve reunião, um sisudo despacho anunciava sentenças que traziam a marca da crueldade.
Ao anunciar das decisões, uma mistura de alívio e pesar dominava os corredores da cadeia. As sentenças foram seletivas. Todos os homens brancos foram absolvidos ou condenados a penas menores. Para os homens negros, alguns absolvidos, outros condenados ao degredo, ao açoite público e à morte na forca. Luiz Gonzaga, João de Deus, Lucas Dantas e Manuel Faustino, condenados à pena de morte na forca, se abateram pelos cantos, dominados por uma ânsia febril que amargava suas almas. Esperavam a clemência que não veio, e por fim não restava esperança alguma. Atormentados, recolheram-se em si mesmos, sobretudo por saberem o macabro destino dos seus restos mortais. Depois de mortos terão decepadas suas mãos, cortadas as cabeças e os corpos feitos em quatro, pendurados em postes defronte às suas moradias e em locais de movimentação pública na cidade até que o tempo os consuma. E as casas onde moravam serão arrasadas e salgadas para que nunca mais aí se edifique, levantando um marco de pedra em que se conserve a lembrança da sua infâmia, e que sejam declaradas infames para sempre as suas memórias, as de seus filhos e netos. Numa sexta-feira quente e coberta, a cidade do Salvador amanheceu excitada. Milhares de pessoas se dirigiram à Praça da Piedade, onde uma nova forca havia sido construída especialmente para este momento. Os homens condenados saíram da cadeia com destino à Praça da Piedade, cercados por dezenas de guardas e padres. Seus corpos em frangalhos carregavam fisionomias cansadas, consumidas por dores profundas e ilusões desfeitas. Caminhavam devagar, meio zonzos, como se quisessem atrasar as horas, numa lentidão de 1000 agonias. Eram homens portadores de aventuras e estavam vivendo sua derradeira gesta. Os últimos momentos que antecederam o enforcamento foram dramáticos. Imerso no silêncio da condenação, o público que lotava a Praça da Piedade assistiu à entrada do cortejo. Luiz Gonzaga, o primeiro que seria enforcado, pediu para se confessar a um frei carmelita. Era como se quisesse adiar o suplício, embora por breves momentos, para manter num sopro a vida. Manuel Faustino, então, foi o primeiro enforcado. Lucas Dantas, o segundo. Luiz Gonzaga, o terceiro. João de Deus, o quarto e último. A um canto da praça, de forma discreta, receosos de serem reconhecidos, Luísa Francisca abraçava seus 5 filhos, mergulhados num manto de sofrimento e dor, após presenciarem o enforcamento do pai. Ao cair da tarde, já encerrado o ritual da execução, a multidão vagarosamente se dispersou, deixando na praça 4 corpos de homens negros com suas vísceras ao vento, ponto final da cruel sentença. No rosto dos que se afastavam, havia um sentimento de estarem vivendo dias carregados de história, que deixariam para sempre marcas na memória.